Olá, boa tarde. Hoje, dia 26 de junho, quinta-feira, e vamos então a mais um devocional diário. Ontem tivemos o testemunho do missionário Pedro Reis. Quem esteve lá presente pôde presenciar o poder do nosso Deus, sabendo que o nosso Deus, ele é o dono de tudo, tudo acontece de acordo com a vontade dele. E o nosso devocional nesta manhã vai falar sobre isso, sobre o tempo certo, o tempo de Deus. Eu quero usar como base para esse devocional o que está escrito no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo de número 20, que vai dizer: Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus, nessa passagem, ele está falando sobre sua missão, ele está falando sobre ele mesmo, sobre quem ele era, sobre o que ele veio fazer nesta terra. E ao falar sobre ele, ao falar sobre sua missão, a raiva dos fariseus, o ódio dos fariseus aumentara sobre ele, ao ponto de eles quererem colocarem as mãos em Jesus, quererem prender Jesus, quererem matar Jesus. E o que nos chama a atenção, e o que eu quero meditar nesse devocional, é o finalzinho desse versículo, que vai dizer assim: no entanto, ninguém o prendeu, embora esta fosse a vontade deles, este fosse o intuito, eles estavam preparados para prender Jesus. A Bíblia vai dizer, portanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Essas últimas palavras do versículo nos deixam algo muito claro. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo preparado, tudo tem a hora certa para acontecer. Por mais que eles quisessem prender Jesus, por mais que eles quisessem matar Jesus, o texto é claro, ainda não era o tempo de Jesus. Por isso, ninguém conseguiu colocar as mãos em Jesus. Por isso, eu quero declarar nesta manhã, tudo tem um tempo determinado. E esse tempo determinado, ele tem muita relevância para Deus, porque Deus é um Deus organizado. Deus tem tudo organizado de acordo com a sua vontade, de acordo com seus planos. Então, tudo tem um tempo determinado, determinado por Deus. Deus controla todo o tempo. E se nós olharmos o capítulo anterior, nós vamos ver que já antes desse episódio, eles já queriam colocar as mãos em Jesus, eles sempre tentavam, de uma maneira ou outra, quererem colocar as mãos em Jesus para poder matá-lo. Mas, mais uma vez, porque ainda não chegou a hora, eles não conseguiram tocar em Jesus. Eu quero ler aqui agora João, capítulo 7, versículo 30, que vai dizer: Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, o termo a sua hora ainda não havia chegado, ela é expressa, nos informando que, mais uma vez, eles querendo colocar as mãos em Jesus, querendo fazer o mal para Jesus, eles não conseguiram. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Porque Deus tem o controle, Deus sabe a hora certa para todas as coisas. E todos os tempos são determinados por Deus. Todos, não há exceção. Todos eles estão determinados pela vontade de Deus. O tempo da nossa vitória, o tempo da mudança do cativeiro, o tempo da libertação, o tempo da transformação, o tempo de um renovo, o tempo da prosperidade, o tempo de abrir portas e fechar portas, tudo está determinado pela vontade de Deus. Nada escapa ao tempo que o Senhor determinou. Por isso, entendendo esta verdade bíblica, que tudo tem o seu tempo e todo o tempo está nas mãos de Deus, eu quero passar para você 3 conselhos. Primeiro, não apresse. Não tome decisões precipitadas, não haja por impulso, não queira forçar uma situação porque você tem pressa em que ela aconteça, que ela se resolva. Queridos, tudo tem o tempo. Deus tem o controle de todo o tempo. Então nós não podemos querer apressar esse tempo. Todas as vezes que nós queremos apressar esse tempo, todas as vezes que nós queremos dar uma mão para o Senhor, nós sempre acabamos atrapalhando a obra de Deus.
Por isso, primeiro conselho, se tudo tem o seu tempo, se o tempo é o Senhor que controla, não apresse. Não tome atitudes precipitadas, não haja por impulso, não force nenhuma situação, porque o tempo está nas mãos do nosso Deus. Segundo conselho, tenha paz. Paz no seu coração, espere com paciência, tenha paz. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, tenha paz, tenha paciência, porque no momento certo, no momento de Deus, as coisas irão acontecer. Como diz o salmista, muitas coisas aconteceram, muitas transformações aconteceram, um novo cântico foi colocado em sua boca, porque ele esperou o tempo do Senhor acontecer na sua vida. Que possamos ter paz, que possamos colocar toda a ansiedade nas mãos do Senhor e não sofrer por antecipação, não perder noites de sono com ansiedade por algo que nós estamos esperando. Tenha paz no seu coração e creia, que é o último conselho. Tenha fé, porque a fé é a certeza que Deus está no controle, que está nas mãos de Deus e nada vai acontecer antes da permissão de Deus. Então tenha paz no seu coração, espere com paciência, tenha fé, porque se está na mão de Deus, queridos, na hora certa vai acontecer. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não chegou o tempo de Deus. Como diz o texto, porque ainda não era a hora. Então continue firme, não apresse, tenha paz e tenha fé. Porque no tempo certo Deus vai manifestar a sua mão. Se nada acontece porque ainda não é o tempo de Deus, por mais que o homem queira, por mais que o homem force, se não é o tempo de Deus, não vai acontecer. Por outro lado, quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode parar a vontade de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, as coisas acontecerão. Tome posse dessa palavra. Creia que quando chegar o tempo de Deus, o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, a transformação vai acontecer e nada poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Isaías 43:13 vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Olha só, Deus é maravilhoso. Quando chegar o tempo da bênção, nada poderá impedir. A porta que Deus abrir, ninguém vai fechar. A porta que Deus fechar, ninguém vai abrir. Então, queridos, tenha fé, tenha paz, não apresse, espere no Senhor, porque no tempo dele nada poderá impedir, porque o Senhor vai abençoar a sua vida, Deus vai realizar o projeto que ele tem preparado para cada um de nós. Eu quero mostrar para você aqui 2 textos que vai nos falar da hora certa, quando chega a hora de Deus agir. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 60, versículo 22, que vai dizer: o mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma grande nação poderosa. Eu sou o Senhor, e na hora certa farei que isso aconteça depressa. Olha só, na hora certa o pequenino será grande, a menor será uma grande nação, porque o Senhor, na hora certa, fará isso acontecer depressa. Quando chega a hora, as coisas acontecem rapidamente, o milagre acontece, o impossível acontece, porque diz o texto: eu farei depressa. Quando chegar o tempo de Deus, quando você menos perceber, a bênção chegará na sua vida. E o outro texto que nós vamos meditar está em João, capítulo 12, verso 23, aonde o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, lembra do começo, o primeiro texto? Eles queriam colocar as mãos em Jesus, mas ainda não era a hora. Agora, aqui em João 12, 23, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: Jesus respondeu, chegou a hora que o Filho do Homem deve ser glorificado.
Queridos, agora o próprio Jesus diz, chegou a hora. Então, ali naquele momento, eles conseguem colocar as mãos em Jesus, porque o tempo determinado aconteceu. Então, nesta manhã, que o Senhor venha dar a nós essa direção, dizendo, filho, tudo está no meu tempo. Eu tenho um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo. Descanse, tenha paz, não fique ansioso. Deixa que no momento certo Deus irá fazer a obra. Enquanto ainda não era o momento, Jesus continuou pregando, Jesus continuou fazendo a obra, Jesus continuou completando a sua missão, porque quando chegou o momento, quando chegou a hora, aí sim as coisas aconteceram. Que nós possamos continuar realizando esta obra que Ele colocou em nossa vida, sendo testemunhas de Jesus, pregando o Evangelho, sendo bênção, exalando o bom perfume de Cristo e vivendo a nossa vida cristã. Porque quando chegar a hora, a bênção de Deus irá se manifestar na sua vida. Eu convido você agora a orar e colocar toda a ansiedade nas mãos de Deus, colocar todas as preocupações nas mãos de Deus e crer que Ele tem o controle de tudo. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, colocamos nesta manhã tudo nas Tuas mãos, Pai, porque cremos que ainda não chegou a hora, mas quando a hora chegar, depressa os milagres acontecerão, a cura se manifestará, a libertação irá acontecer, provisões irão chegar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós descansamos no Senhor, porque cremos que tudo está no controle das Tuas mãos, o tempo está no controle do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo preparado, há um momento preparado para todas as coisas. E ele não cabe a nós cabe esperar, ter fé. E ao Senhor cabe executar aquilo que é necessário. Então, nesta manhã, Pai, nos dê esse descanso, nos dê esta paz. Tira a ansiedade do coração dessa pessoa que nos acompanha, em que ela possa, Pai, aprender a esperar no Senhor e crer, ter a fé que o Senhor está no controle e nada, Pai, ficará sem ser realizado no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Há um tempo determinado, o tempo está nas mãos de Deus e nada vai acontecer sem que antes chegue o tempo oportuno. A ansiedade deve ser vencida pela fé em Cristo Jesus. Que Deus está no controle, Deus tem o tempo certo para manifestar os milagres que nós tanto precisamos. Então, que você venha ter esse descanso e aprender que tudo tem a hora certa, e a hora certa está nas mãos de Deus, e Ele vai realizar um milagre na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida, declarando, o tempo de Deus vai se concretizar na sua vida, e você dará testemunho de algo grande e maravilhoso que irá acontecer depressa na sua história. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e continuemos firmes nesta jornada, sempre acreditando que no tempo certo tudo vai acontecer. Nada vai acontecer fora do tempo preparado pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.